Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast especial de lançamento do Standard Prime. Hoje é um dia muito especial que a gente vai fazer o lançamento dessa solução que vai ajudar o produtor a produzir mais e melhor. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar sobre diversas problemáticas sobre a cultura do manejo da cultura da soja para tratamento de sementes, dentre elas o complexo de fungo de solo, nematóides e também a questão das pragas de solo. E para tocar essa conversa aqui comigo, hoje eu não estou sozinho, eu estou, aliás, muito bem acompanhado aqui com meu amigo Sérgio Abud, que tem 46 safras, né? A gente estava conversando aqui na Embrapa, trabalhou na Embrapa durante muito tempo, continua lá prestando serviço para a Embrapa, atualmente vice-presidente do SESB, também já há muitos anos lá conosco no SESB, e que com certeza vai enriquecer bastante o nosso bate-papo aqui. E também aqui do meu lado direito, o Felipe Ferreira, engenheiro agrônomo também lá do Rio Grande do Sul, formado na Federal do Rio Grande do Sul, já com mais de 20 safras de janela aí, né, Felipe? É. Depois você pode comentar um pouco. Tem mestrado também na área de agronegócio e que com certeza vai nos ajudar bastante aqui a levar esse bate-papo aqui para frente, né? E para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de começar aqui falando um pouco, né, o porquê que a gente está aqui. Então, eu já falei um pouquinho, né, nós estamos aqui hoje para lançar o Standard Prime, que é uma solução para de tratamento de sementes que a base está trazendo para ajudar os agricultores no manejo da cultura da soja e outras culturas, e também o Sistiva e o Ilevo, que são parceiros dessa receita. Então, basicamente, nós vamos falar de 3 receitas: o Standard Prime mais Sistiva para algumas regiões e algumas problemáticas que o agricultor está enfrentando, e também o Standard Prime mais Ilevo numa situação onde o agricultor tem problemas de alta pressão de nematóide. Então, o que nós estamos lançando para o mercado são ferramentas muito robustas que com certeza ajudarão o produtor nesse manejo que é muito desafiador. A gente está aqui num país tropical, né, que a gente tem uma agricultura bem intensiva e o produtor tem muito desafio no campo, e nós somos uma empresa de inovação e tecnologia. Anualmente investimos aí cerca de 900 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. Cerca de 30% desse montante é destinado à agricultura, para soluções para proteção de cultivo, traits, digital, sementes. E hoje a gente vai bater um papo e falar dessas entregas, porque hoje é um dia especial, porque nós já vamos entregar 3 soluções aqui para o agricultor poder usar ali na sua lavoura. Para começar a nossa conversa aqui, eu vou chamar o Felipe aqui para o papo e perguntar para o Felipe o porquê que a BASF está trazendo essa série de lançamentos e quais são essas entregas que nós estamos aqui preparados para fazer para os agricultores e para toda a cadeia da agricultura aqui do Brasil. Muito bom, Nilson. Obrigado pela pergunta. Então, a gente sabe que o agricultor ele busca maior produtividade, rentabilidade, seja na soja, seja no algodão, seja no milho, no arroz lá no Rio Grande do Sul ou no trigo. E hoje o insumo semente ele está cada vez mais valorizado, as tecnologias estão cada vez mais desenvolvidas e exige também que a indústria acompanhe com lançamentos para ajudar a expressar o potencial de produção dessas culturas, dessas sementes que o agricultor escolhe. E com isso a BASF traz 3 novas receitas para tratamento de sementes, e já aqui uma mensagem muito legal, que são receitas customizadas, né, para atender as diferentes demandas do agricultor, nos diferentes cultivos, sistemas produtivos, seja ele soja, milho, algodão no cerrado, por exemplo, soja, milho, trigo no centro-sul, ou soja e arroz lá no sul, para atender o sistema como um todo. Falando de Standard Prime, o primeiro lançamento, uma receita que ela é composta pelo conhecido Standard Top, associado ao Votivo Prime, um bionematicida lançamento, onde foi criada então a identidade dessa receita, Standard Top com o Votivo Prime, que é o Standard Prime. E por quê? Pela alta performance que tem no campo, os ganhos que tem com essa associação na receita. Começando, né, primeiro, por um ponto de proteção, manejo de nematóides, né? O Votivo Prime é um bionematicida, então você tem aí um ganho de performance no manejo e controle de nematóides no sistema produtivo. A gente sabe que isso é uma dor aí latente de sul a norte do país, mas vai mais além.
vai muito mais além. Quando você associa, né, o químico com o biológico, o stand-up top com o Votivo Prime, tem outros benefícios para o agricultor. Primeiro, você tem toda essa questão do efeito fisiológico muito pronunciado, onde você forma raízes mais desenvolvidas, ou, consequentemente, plantas que absorvem com maior eficácia água e nutrientes, e você forma plantas mais resilientes também contra, por exemplo, os estresses ambientais, que a gente sabe que ano a ano está sendo mais desafiador essas oscilações climáticas para o agricultor. Então, você forma plantas mais resilientes, mais eficazes na absorção de água e nutriente, que já estamos iniciando, né, a formação da lavoura, da plântula, protegendo o potencial produtivo. E vai mais além. Essa sinergia do químico e do biológico, essa entrega do Stand-up Prime, ela ajuda muito também na questão do melhor controle e manejo de doença. Uma vez que você tem raízes mais sadias, por exemplo, com menos lesões causadas pelos nematóides, você tem plantas mais saudáveis, você tem menos porta de entrada de doenças nas raízes, consequentemente você vai ter uma entrega menor. Como na prática, vida real? Você tem menos problemas de podridões radiculares, menos problema de tombamento, você tem um stand melhor, uma garantia melhor de stand de planta, que no final do dia vai ser produtividade. Então, uma breve, né, análise dos benefícios do Stand-up Prime. E tem mais, não para por aí, né, Nilson? O segundo lançamento é o Stand-up Prime com o Cistiva. Então, a base traz o Cistiva, uma carboxamida. O primeiro ano de lançamento foi focado na cultura do trigo. Excelente, a gente comenta e o mercado entendeu muito, né, a performance do Cistiva no trigo, por exemplo. O manejo de doenças na cultura começa com o tratamento de sementes, com o Cistiva, tendo em vista a proteção e o controle residual, principalmente para o weed de ferrugem. É fantástico. Então, você entrega uma condição para a primeira aplicação aérea na cultura fantástica. E você leva essa lavoura com um padrão de sanidade superior aos tratamentos até então que existiam no mercado. Então, foi o primeiro ano de lançamento, a fase 2. No ano de 2025, a base, então, traz o Cistiva na receita com o Stand-up Prime para a soja também. Já existe na receita com algodão. É uma opção no milho, de novo, trabalhando em sistemas produtivos. E é onde que a gente trabalha muito bem essa receita customizada, aonde é um apelo, uma necessidade de fazer um reforço para o controle de doenças associado a Stand-up Prime, associado a Votivo Prime. Uma receita muito completa, robusta, onde há uma maior pressão de doenças com o Cistiva, que é uma carboxamida, com todos os benefícios também de fisiologia, tudo. E acho que o Dr. Abud vai explicar um pouco mais a fundo, né, esses benefícios na receita. E por fim, o lançamento também em 2025 para a soja é o Stand-up Prime com Ilevo. Ilevo já utilizado na cultura do algodão, estamos lançando também na cultura do milho. Veja que a gente fala de sistemas produtivos. E a gente não escuta nenhuma empresa falar, né? Olha, eu estou lançando um produto que é para colocar na fogueira mesmo, é um bombeiro. Aqui a gente fala, né, com propriedade. Ilevo, ele vem associado na receita Stand-up Prime para colocar aonde tem um problema forte com o nematóide. Eu não consigo produzir bem hoje porque eu tenho nematóide. E a gente traz o Ilevo associado ao Stand-up Prime para resolver esse problema. Entrar no sistema produtivo do agricultor e sanar a questão de reduzir a população, reduzir os danos causados pelo nematóide e voltar a ter altos tetos produtivos. Então veja que a gente completa bem as opções, as necessidades com essas novas receitas customizadas. E vou parando por aqui, porque eu gosto de falar, mas também tem o Stand-up Prime com poncho para sugadores e outras pragas que a gente pode aprofundar logo mais na frente. E a base também trouxe recentemente para o seu portfólio de tratamento de sementes Onipax, uma diamida para compor com o Stand-up Prime quando há necessidade de fazer um reforço para lagartas. Ô Felipe, olha, muito bom. Você veja que realmente é um arsenal de ferramentas que a gente tem aqui na mão para enfrentar aqueles problemas que eu falei lá no início da abertura. Eu falei muito sobre complexo de doenças, sobre nematóides, sobre manejo de praga, né? E para a gente poder dar sequência aqui no nosso bate-papo, eu gostaria agora de chamar o Sérgio aqui para... A gente sabe que o Sérgio, além de pesquisador da Embrapa, além de membro do SESB, agora vice-presidente do SESB, o Abud faz muita consultoria com o agricultor. Toda semana eu vejo a foto dele lá no Mato Grosso. Semana que vem ele me disse que vai para o Vale do Araguaia visitar os agricultores. Então, eu queria que você trouxesse assim, a perspectiva do agricultor. O que essas novas receitas, quais são os benefícios dessas novas receitas? Stand-up Prime com Cistiva, Stand-up Prime com Ilevo, pode ajudar o agricultor nesses manejos, ou nesses desafios, ou problema que o agricultor está enfrentando ali no dia a dia, nesse Brasil afora aí que você roda.
Traz aí para a gente essas suas perspectivas e ideias dos agricultores. Obrigado, Nilson. Agradeço muito por essa oportunidade, Felipe também. E a gente está aqui para trazer uma informação para você que está nos assistindo aí. E você vê, o Felipe comentou aqui sobre a quantidade de problemas que a gente enfrenta, desafios que a gente enfrenta no dia a dia da lavoura. E todos esses desafios são causas de um problema que é fundamental. É produtividade e lucro. Vamos fazer uma conta rápida. Nós falamos aí de nematóides, de fungos de solo, de pragas de superfície, falamos de desenvolvimento semirradicular, absorção de água, nutrientes. Então, tudo isso aí, somado, é um grande fator que reduz produtividade. Então, nós temos os fatores que agregam, que são fatores que determinam produtividade, nós vamos falar durante o nosso bate-papo. Mas eu queria fazer uma engenharia reversa de todo o processo de produção. Vamos começar pelo milho. Se você quer produzir 300 sacas de milho por hectare, e você coloca aí 60 mil plantas, por exemplo, num hectare, quanto que você tem que ter de peso médio por espiga? Aproximadamente 300 gramas. Se você for para mais de 350 sacas, você vai ter que ter 350 gramas. Com 250 gramas, você já tem uma produtividade fantástica no milho, né? Que a gente busca hoje. E os grupos do GETAP de alta produtividade, eles estão batendo aí na casa dos 280, né? Sacas de milho por hectare, verão e produtividades muito altas no milho inverno, que é o milho de segunda safra. Então, se você tem uma planta a menos, são 300 gramas a menos. 300 gramas a menos é causado, por exemplo, pode ser por um problema de plantio, e essas soluções tecnológicas, nós vamos falar aqui, elas ajudam a dar uma qualidade melhor na plantabilidade, que é o resultado, né, do que a gente ter essa planta por hectare. Então, se nós falarmos de uma planta a menos do milho, o impacto é muito grande. Quando a gente vai para a soja, no SESB a gente fala muito de 100 sacas por hectare. Esse ano nós tivemos muitas produtividades acima de 100 sacas. Mais da metade das áreas auditadas no SESB produziram mais de 100 sacas por hectare. Isso foi fantástico. Mas para você ter 100 sacas de soja por hectare, se você tiver uma população de 200 mil plantas, cada planta tem que te entregar 30 gramas. Então, uma planta a menos por metro quadrado são 6 sacas, que são 300 quilos, ou no mínimo 4 sacas que você perde por hectare. Uma planta a menos, que você pode ter uma falha ou você pode ter um problema qualquer causado. Agora, imagine esse complexo de fatores que reduzem produtividade, nematóides, fungos que vêm na semente, fungos que estão no solo, e todos esses fatores que o Felipe disse aqui. Então, pessoal, o tratamento de semente é o melhor seguro que nós temos para a lavoura. Você quer garantir produtividade? Começa protegendo o maior patrimônio que você tem, que é o patrimônio genético, que é a semente que você investe. Então, assim, fazendo essa desconstrução da produtividade, a gente chega nos problemas. Como resolver esses Excelente. problemas? Vamos conversar sobre isso, né, Boa. Nilson? Opa, Né, não, Felipe? boa introdução, Sérgio. Com certeza é uma excelente analogia. Para dar sequência aqui no nosso bate-papo, eu queria que você falasse para a gente um pouco a importância dos lançamentos do Standard Prime, do Standard Prime mais Sestiva, o Standard Prime mais Elevo, para o sistema produtivo do agricultor, porque a gente sabe que o produtor toma decisão baseado, não é numa cultura, ele toma decisão baseado num sistema de cultivo, seja soja, milho, soja, algodão, algodão, arroz, algodão, trigo, etc. Aliás, arroz, soja, trigo, etc. Eu queria que você comentasse a importância dessas soluções para o sistema como um todo, o sistema de cultivo como um todo. O Felipe e o Nilson, vocês foram muito felizes quando vocês disseram que estão sendo apresentado para o produtor uma solução customizada. A maior parte dos produtores hoje, eles usam a agricultura de precisão para definir os ambientes de produção nas zonas homogêneas de manejo. Então, o que que é isso? É você ter uma área com características semelhantes e você tratar essa área com o mesmo manejo, ou seja, você pode usar taxas variáveis ou você pode usar um manejo adequado para cada ambiente que você tem. Então vamos dar um exemplo. Nós já tínhamos o Standard Top, que era um produto muito bom, ele trazia o fipronil, ou traz o fipronil, né? Que é um inseticida, ainda é dos melhores inseticidas que nós temos para tratamento de semente. Nós tínhamos junto com ele o tiofanato metílico, que é sistêmico, pega e sempre pegou as principais doenças de solo, e junto com eles nós tínhamos a piraclostrobina,
que ela dá, além da proteção fungicida, ela também dá essa proteção no sentido de você potencializar a fisiologia da planta para que ela tenha um melhor desenvolvimento. Ela agrega energia na planta. Produtividade é energia produzida menos energia gasta. Então, se você tem uma solução tecnológica que, além de proteger, tem sinergia com a planta e ajuda a dar energia para a planta, então você vai ter mais produtividade. Bem, agora, para melhorar, a BASF trouxe o Votivo Prime, né? Que ele traz o Bacillus firmus, que é um biológico de alto potencial como nematicida, e além disso, ele tem uma sinergia com a raiz da planta, porque quem regula a relação da planta com o micro-organismo é a planta. Então ela fornece exudado, que são açúcares, para o bacilos, ele cola na raiz, desenvolve aquele conjunto de células, cria um biofilme, e quando o nematóide se aproxima para poder sugar os açúcares da planta, ele desenvolve um sistema de combinação química que ele interrompe a comunicação do nematóide com a raiz, o nematóide não acha da raiz e você baixa a população de nematóide e ele morre por inanição, assim como ajuda também a controlar os ovos. Então, se você tem uma área com baixa população de nematóide e você coloca o Standard Top e agora o Standard Prime, você já está com uma proteção fantástica. Ou seja, vocês viram que nós falamos de customizada e dirigida para cada problema. Agora, olha, eu estou com um pouco mais de nematóide. Aí a gente vai para o Ilevo. E o interessante, o Ilevo, ele traz o fluopiran, que é uma carboxamida nova, é a primeira carboxamida nematicida que nós temos, que ela também auxilia a piraclostrobina. Agora nós temos uma subirulina e uma carboxamida ajudando no processo de proteção contra fungos, contra nematóides, porque a ação, como o Felipe falou, ela é direta em cima de nematóides, e ela também ajuda na produção de energia para a planta, né? Que dá esse arranque inicial. Se o seu problema é mais doença, por exemplo, hoje nós temos um problema muito sério de risoctônia no solo. É comum, essa safra passada, eu me lembro, que choveu e aí, quando a chuva interrompeu, ficou uma parte meio com muita água em subsuperfície, e essa raiz que ficou mergulhada nessa água, ela apodreceu. Então a gente via risoctônia naquela parte inicial. Você arrancava a planta, ela estava bonita, mas você percebia que ela começava a ficar letárgica, não evoluía. Quando você arrancava, aquela raiz pivotante de profundidade, ela estava atacada por risoctônia. E aí, o fluxaperoxide do Cistiva, que é uma carboxamida, né, ele entra ajudando a proteger contra essas doenças. Mas se você tem fungo e tem nematóide, aí nós já temos mais um componente. Se o poncho, né, por exemplo, ele é um produto sistêmico, é um excelente produto. Por exemplo, para sugadores, qual que é o problema do sugador? É transmitir, porque ele é vetor de viroses. Você quer interromper a virose, você tem que interromper o sugador. E no caso do poncho, ele ajuda muito porque o neonicotinoide, né, que é essa clotianidina que ele tem nele, ele tem uma ação sistêmica que ajuda muito a interromper o processo de inoculação dos vírus para começar essas doenças. Então nós estamos falando para vocês aqui da função de cada produto. Por quê? Porque ele pode ser posicionado por um profissional da BASF aí na sua região para cada problema que você tem dentro das suas zonas homogêneas de manejo. E na dúvida, proteja a sua semente, porque sem semente não tem planta, sem planta não tem Olha, produtividade. excelente, Sérgio. Sérgio, você realmente deu uma aula e a gente escutando você falar, a gente vai tendo uns insights aqui. Eu me lembrei algo muito importante também, que já está muito recorrente aqui na agricultura brasileira, que são essas questões das intempéries climáticas. A gente falou um pouco aqui sobre os efeitos fisiológicos positivos principalmente da piraclostrobina, que está presente ali no Standard Prime, e também do Votivo, que também está presente no Standard Prime. Então, isso também pode ajudar o agricultor a ter uma planta mais sadia, mais saudável, um arranque inicial mais poderoso ali do sistema radicular, uma planta mais uniforme, que com certeza vai ajudar o produtor a vencer, estabelecer uma lavoura, porque a base da alta produtividade é como se fosse o alicerce, é o estabelecimento da lavoura. Uma lavoura, como o Felipe comentou, que hoje custa caro para você estabelecer uma lavoura, não é barato para você
plantar 1 hectare de soja, o valor da semente, o valor agregado que tem Uhum. com a biotecnologia, então você tem que proteger e garantir que aquilo seja estabelecido, né? E aí eu queria pedir aqui uma contribuição do Felipe, né, para a gente dar sequência aqui no nosso bate-papo. A gente sabe que a gente já falou um pouco, mas a gente comentou aqui a importância dos fungos de solo. A gente já falou de um complexo de fungo de solo. E aí eu estou vendo assim, eu estou fazendo analogia como se fosse também o complexo de fungo foliar. O mesmo processo que aconteceu com os fungos foliares está acontecendo com o fungo de solo em relação ao aumento desses fungos no campo ali. E aí eu queria começar a sequência aqui dessa bate-papo com o Felipe, falando assim, qual estratégia o produtor pode utilizar com essas soluções que nós falamos aqui, Standard Prime Assistiva, Mais Elevo, qual a melhor dessas ferramentas para que o agricultor possa manejar essa situação do complexo de solo e também ter esses benefícios fisiológicos positivos que a gente comentou aqui para estabelecer uma lavoura com alto teto produtivo. Olha, Nilson, eu vou começar respondendo com uma reflexão que eu tenho tido e uma visão que eu tenho de presente e de futuro, no sentido de quais são as maiores dores do agricultor, desafios do agricultor para estabelecer uma boa lavoura. Então a gente sabe que tem todo o tema de pragas, nematóides, que é um fator crescente, vai avançar muito nessa questão da problemática do nematóide e as soluções, mas eu vejo que o desafio do momento é o manejo e controle do complexo de doenças. E eu digo isso, na minha opinião, aqui do sul a norte do país. Vem sendo o mais desafiador fazer um autocontrole eficaz do complexo de doenças. Bom, isso não começa antes da semente, né? Começa em manejo integrado, né? Em ter uma boa condição de solo, pensando naquele tripé, física de solo, química de solo, biologia de solo, e aí vai, né? Semente de qualidade, porque tratamento de sementes é para semente, não é para grão, né? Então é com semente que a gente começa a conversar, e aí você está fazendo o dever de casa, e aí você vai vir agora como que no tratamento eu consigo entrar na sua pergunta aqui e levar a resposta. E aí a gente está trazendo esses dois lançamentos. O primeiro, o Standard Prime, onde a gente tem essa maior eficácia, essa sinergia para o controle e manejo de doença, com os benefícios do top associado ao votivo, né? Efeitos muitas vezes indiretos do votivo, trazendo o melhor benefício de controle de doenças associado ao top, porque raízes mais sadias, plantas mais saudáveis, menos mortalidade de plantas, lavouras homogêneas lá no final, produtividade. Mas não. O meu desafio é ainda maior, porque, por exemplo, eu estou lá numa região, vou dar um exemplo aqui no Tocantins, alta pressão de risoctônia, ou estou lá no sul do Brasil, começando o meu plantio, no mês de outubro, final de setembro, baixa temperatura do solo, alta umidade, desafios, situações ambientais ótimas para um complexo de doenças que vai causar tomamento podridão. Eu vou reforçar a questão da Prime Assistiva. Esses ganhos, essas inovações que a gente traz ajudam muito a trazer essa tranquilidade no estabelecimento. Porque eu visto aqui a roupa do produtor rural, do agricultor, e a gente vem dessa área, né, a família e a origem, a gente está sempre lá, né, que nos motiva a estar aqui no agro, é a paixão pelo agro, pela agricultura. E quando que o agricultor perde sono? Eu acho que são 2 momentos, mas ele começa a perder o sono quando ele pensa, vai nascer a minha lavoura? E vou usar uma expressão campeira, vai nascer a lavoura? Ela vai germinar? Fiz tudo certo, preparei meu solo, fiz a base aquela, química, física, biologia, semente, qualidade, tratamento top. E agora, São Pedro ajuda? Vai chover? Vai estabelecer? Então você levando essa robustez no tratamento de semente, nos ajuda muito a tirar essa etapa de ter um estabelecimento de sucesso. E aí, eu finalizo essa etapa por aqui e até gostaria também de te ouvir, Nilson, ouvir o Dr. Abud, que é o seguinte, né? Qual é o período mais crítico da formação de uma lavoura para a gente proteger o potencial produtivo? Bom, essa é a sua. é a pergunta que eu acho que você falou muito bem. Lá no Goiás, né? A gente fala que é uma expressão sertaneja, né? Você fala que é campeira. Então, o que acontece? O produtor, ele estabelece o potencial de plantio da lavoura dele quando a plantadeira passa. Então, vamos supor, ele plantou para 100 sacas. O que ele tem que fazer a partir daí? Ele não vai agregar mais nenhuma saca. Ele tem que reduzir perdas. Quais são as fontes
que levam a perdas. Nós já falamos de várias aqui, né? Mas vamos pensar nesse complexo de fungos que o Nilson se referiu. Nós temos os fungos que já estão na sua lavoura da safra passada, estão na superfície do solo, eles vão ser protegidos pelas aplicações foliares, né? Se ele receber uma planta fraca, ela pode não suportar, ela pode não estabelecer aquele arranque inicial que ela precisa para depositar aquela quantidade de matéria seca que ao longo do tempo só vai aumentando para ela estabelecer uma lavoura de 100 sacas. E aí, quantas doenças diferentes podem vir na semente? São mais de 40 doenças diferentes que podem vir na semente, inclusive esclerotínia, né, que pode estar junto ali, e várias outras. Como é que a gente protege isso? Quando você coloca a proteção que nós temos aqui, o tiofanato metílico, né? A gente tem a piraclostrobina. Nós temos, dependendo da situação aqui, outras combinações, como nós falamos, Fluxa, fluxapiroxade, né, que nós podemos colocar aqui, que é exclusivo para cada ambiente de produção. Eles vão proteger as doenças que estão ali, não vão deixar aquelas doenças evoluírem, então você não vai contaminar a sua lavoura com essas doenças, porque a proteção da semente já fez isso. Além disso, o sistema radicular crescendo muito bem, que você falou do tripé aí de fertilidade química, física e biológica. Uma fertilidade química desequilibrada, teor de cálcio e magnésio que a gente está vendo com problema, até o problema da correção do solo mesmo, né, que é difícil você estabelecer esse cálcio no solo, ou o magnésio, que o calcário já traz mais cálcio, mais o magnésio, e esse sistema radicular que se desenvolve, absorve água e nutriente, faz com que essa planta, que já protegeu das doenças, ela saia. Na medida que ela sai, se você tiver uma planta vigorosa, o mecanismo de defesa dela inicial a essas doenças foliares, ele é maior. Então, ele entrega uma planta melhor para a primeira aplicação de fungicida. Se essa planta não estiver bem, aí a necessidade de antecipação daquela aplicação do V0, ela é maior. Então, uma palhada boa, mais uma planta saudável, você pode atrasar a aplicação do V0. Então, em vez de 5, 6 aplicações, dependendo do ciclo, você passe com 4 aplicações. E lembrando, a planta sempre tem, ou o manejo sempre tem que entregar para a próxima aplicação ou para a próxima proteção uma planta muito boa. Você não pode entregar uma planta pior do que você recebeu. Então, se você pega uma planta que tinha potencial, por exemplo, para 100 sacas, e devido às doenças, você já entrega ela com 60, dali para frente, o potencial é 60 sacas. Entendeu? Então, assim, esse complexo de fungos, ele está ligado a muita coisa. E tem um fator importante. No tratamento da semente, nós temos um ponto muito positivo, que é a questão física da semente. Essa fluidez que o tratamento de semente, né, que nós temos com essa proteção que você tem, ela dá maior fluidez na semente. Nós temos máquinas desenvolvidas para trabalhar com quase 20 km por hora. Nós sabemos que pela topografia e os problemas que nós temos hoje, não dá para trabalhar dessa maneira. Mas uma semente enrugada, maltratada, ela tem uma dinâmica diferente dentro do sistema de plantio. Ela cai com muita dupla, com falha. Então, uma semente trabalhada com isso, com esse sistema do tratamento de semente que está sendo proposto aqui, fisicamente ela é melhor, a fluidez é melhor e a plantabilidade é melhor. olha aí, esses são os benefícios do tratamento de sementes industrial. No final, nós vamos abordar um pouco esse tema e eu estava conversando com o Sérgio ali antes do podcast que a gente fez um trabalho lá no Centro de Tecnologia de Tratamento de Sementes da BASF com o Renato, lá o nosso engenheiro agrônomo responsável por essa área, e ele simplesmente fez um tratamento industrial utilizando a nossa solução completa e fez um plantio comparado com o tratamento que ele fez na fazenda, e é impressionante como a plantabilidade melhorou, o arranjo de planta melhorou. Diminuiu muito o número de duplas ou triplas ou falhas na lavoura. Então, é uma dica aí que a gente vai explorar melhor aqui ao longo da nossa conversa, né? Nós já falamos bastante aqui sobre vários assuntos, agora eu quero dar uma ênfase maior aqui, né? Trazer um dado super importante aqui. Segundo a Sociedade Brasileira de Nematologia, anualmente a gente perde aí cerca de 65 bilhões de reais por ano com nematóide em várias culturas. O nematóide se tornou um problema muito grave. E aí eu gostaria de direcionar para o Sérgio aí quais são as principais estratégias de manejo e também como que o nosso tratamento de sementes aqui com
seja com o Standard Prime para áreas de baixa pressão de nematóide, seja com o Standard Prime mais ilevo para áreas de alta pressão, pode contribuir com o agricultor para enfrentar esse problema aqui que a gente está vivendo agora na agricultura aqui no Brasil. Olha, eu sempre digo, né? Produtividade é energia produzida menos energia gasta. O que o nematóide faz numa planta? Ele suga energia. A planta trabalha para dois. Ela trabalha para ela estabelecer suas estruturas, né? Todos os componentes de rendimento, e trabalha para o nematóide, que ela vai ter que alimentar. Pior que o nematóide sempre chama alguém para o banquete, né? O sócio. Ele não trabalha sozinho ali. Dependendo do ambiente, se tem muito exudado no solo, a população de nematóide vai cada vez aumentando. Antes nós tínhamos umas 4 espécies de nematóides principais. Nós tínhamos o nematóide de galha, Meloidógena javanica incógnita. Nós tínhamos o Pratilencos, que sempre existiu no solo, mas solos compactados e com desbalanço nutricional, né, de fertilidade, aumenta essa população. Na verdade, não aumenta a população, você dificulta o sistema radicular e qualquer população que tem ali, ela causa dano. Nós temos o nematóide cisto, que se transformou num problema, foi um dos primeiros problemas que eu enfrentei na agricultura, fora a questão de você estabelecer o período juvenil para a soja, para ela se adaptar para o cerrado. O próximo foi o nematóide cisto. Nós desenvolvemos genética, né, adaptada, que nós tínhamos genética que tratava as 14 raças, mas o uso da mesma variedade levou à seleção da raça 14 mais e 4 mais. E nós temos também hoje os reniformes, os outros nematóides que nós sempre que ataca milho, ataca também algodão, né? E nós temos que é o incógnita, e nós temos hoje o tuxaua, e nós temos os espiralados, que são vários nematóides que vêm, além do afemencoides. Olha quantas espécies nós falamos. Essas outras espécies são espécies emergentes, e elas estão distribuídas por todo o Brasil. Por que elas estão ali? Porque tem o banquete. As plantas alimentam esses nematóides e as plantas trabalham para dois. Como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, o Felipe já deu a primeira solução. Fertilidade química, com equilíbrio dos macro e micronutrientes. Física, você ter solos que têm menor impedimento para o desenvolvimento do sistema radicular e também com mais microporos para armazenar mais água, macroporos para os gases, né? Então são solos melhores. Matéria orgânica que vão favorecer a presença dos biológicos benéficos que estão no solo, né? O que a gente tem é que favorecer o desenvolvimento desses biológicos. Além disso, vem a genética. Hoje, dependendo, por exemplo, se for nematóide cisto, nematóide de galha, você tem que partir para a genética. Você vai ter que fazer uma rotação com genética. Associado a isso, nós temos o cultural, que é o uso de plantas com exudados que não atraem os nematóides. Então, aquele banquete que tinha, o pessoal gostava ali, né, de um tipo de comida, e aí você põe outra, ele não gosta. E aí ele diminui a população. Então, essas são práticas que a gente pode usar. E aí entra para o químico. Dependendo do químico que você coloca, você desequilibra o meio ambiente. Agora, o fluopiran, que é essa carboxamida, ele é um mecanismo diferente, não é aquele produto que tem impacto nos benéficos. Ele é dirigido, ele é uma carboxamida dirigido como nematicida, é a primeira carboxamida que foi dirigida. Então, se você tem um ambiente com alta pressão de nematóides, o elevo junto com o Standard Prime, ele vai ajudar muito. Agora, quando você põe com o Standard Prime, você tem um outro benefício, que é o estímulo do sistema radicular, que ele vai crescer muito mais, na condição do solo melhor, vai aprofundar a raiz, e tudo isso tem uma contribuição indireta, Nilson e Felipe, que às vezes a gente não põe lá na ponta do lápis. O produto, ou melhor, essa solução que nós estamos colocando, ela vai de graça, porque ela estimula a planta, esse valor agregado, a BASF não conta, olha, eu vou te dar um bioestimulante, mas ela está dando bioestimulante. Compreendeu? Então, eu estou dizendo isso, pessoal, que a gente pode comprovar lá no campo. Eu sempre digo, produtor que tem sucesso é o produtor que faz pergunta, que duvida, mas acima de tudo, que testa. Abre portas. Vou Por favor, pedir para Felipe. quebrar o protocolo. Pode quebrar aqui. Mas pegar um gancho que o doutor Abud falou, muito interessante. A gente escuta e a gente trabalha muito com os trabalhos com geração de demanda, né? E como que a gente faz, né? Uma das formas é você fazer os lado a lado. Você pede licença para o agricultor, vai na lavoura e planta lá uma área e compara com o tratamento padrão, ou enfim, com o que interessa ser comparado. E a gente, por vezes, a gente vê, olha, mas esse meu cliente, esse produtor, está colhendo bem.
Está colhendo 70, 75, não depende. Mas 80. 80. Mas aqui tem uma ferramenta para colher mais. Você às vezes não vê que está com um problema. É um problema que está lá, mas não enxerga. Por exemplo, os nematóides. Então a gente está trazendo uma ferramenta para elevar esse teto de produtividade. Quando ele é latente, é visível, olha, eu estou colhendo mal, beleza. Não, aqui você está colhendo razoavelmente, você pode colher mais, porque a gente está num nível hoje que é o ajuste fino. Muitas vezes o básico, o agricultor está fazendo muito bem feito. Então tem ferramentas para a gente fazer esse ajuste fino e subir ainda mais esse teto de produtividade e trazer mais Ô, rentabilidade para o sistema. ô Felipe, e se eu falar para você que a gente vai subir ainda mais esse teto? Uhum. Como que nós vamos subir? Através da biotecnologia. Nós estamos agora, nos próximos anos, nós lançaremos aqui no Brasil um trait de tolerância a nematóide para a cultura da soja que é espetacular em termos de produtividade, de incremento de produtividade. E um detalhe, nós já estamos testando, nós estamos no processo de teste dessa tecnologia, então a gente consegue pegar uma variedade que não tinha tolerância, inserir o trait, medir na mesma variedade e ver o incremento de produtividade. Já é golaço, porque a gente já vê um incremento ali absurdo de produtividade. Já fica atento a essa tecnologia. E um detalhe, quando você planta a soja com o trait de tolerância a nematóide, depois você vem com a cultura do algodão e a cultura do milho ou outras culturas, a gente está vendo um ganho de incremento de produtividade na cultura subsequente. Olha que legal. E aí eu gostaria de amarrar aqui um pouco agora também com o que nós estamos fazendo no tratamento de sementes. Então nós estamos trazendo ferramentas poderosíssimas, que é Standard Prime ou Standard Prime mais Ilevo, combinado com a biotecnologia. Porque como o Dr. Abud falou, o nematóide, ele eu vou falar aqui uma fauna de nematóides, são uma série de nematóides. A biotecnologia não controla todos os nematóides, mas ela tem um poder nos principais nematóides muito poderoso, que combinado com o teste vai gerar um valor adicional que realmente, fiquem atentos, né? Me cobrem daqui a alguns anos, vai colocar a soja do Brasil num outro patamar de produtividade. Não sei se o doutor Nilson, Sérgio quer complementar, porque você já deve ter visto essa biotecnologia por aí, que a gente está testando aí no campo. assim, semelhante a essas biotecnologias que virão, inclusive para percevejo, né, nós já estamos vendo algumas coisas, a gente cai no mesmo princípio das biotecnologias que a gente trouxe para a expressão de proteínas BTs. Nós precisamos proteger essas Sim. tecnologias. E essas tecnologias que estão sendo apresentadas aqui hoje, elas vêm para proteger e superexpressar o potencial produtivo dessas novas tecnologias. E aí o Felipe falou uma coisa interessante, que eu acho que caberia até um podcast só sobre isso, que é a questão dos prejuízos silenciosos que os nematóides causam. Quem já mediu isso aí? Eu converso com alguns nematologistas, e nós temos muitos, muito bons, né, Difícil no de Brasil. medir, né? Há pouco tempo eu estava conversando com a doutora Laís Fontana e ela estava me trazendo algumas coisas a respeito desses manejos. E um problema que a gente tem, Nilson, é o prejuízo silencioso que eles causam. Você vê, nós estamos gastando esse dinheiro todo aí, eu tenho certeza que deve ter sido computado nesse valor que você falou aí de 60 milhões de dólares, né? Deve ter computado alguma coisa de produtividade também. Mas eu tenho certeza que esse prejuízo ele é muito maior, sabe? Ele é muito maior. São 65 bi de reais por ano no Brasil, estimado. 65 bi de Segundo reais, a né? Sociedade Brasileira de Nematologia. Então, e quando a gente põe esse prejuízo silencioso, quantas pessoas não medem isso? Você falou, eu estou produzindo bem, eu estou com 70, 75. Olha, eu visito lavouras com mais de 70 mil hectares, e eu chego para o produtor e ele fala, olha, eu estou produzindo 75 sacas de média. E olha, é uma produtividade muito boa. Espetacular. Aí eu pergunto para ele, mas quanto que você está deixando de produzir? Aí ele fala, mas eu não posso medir. Eu falei, pode. O doutor Zanon, Testa lá as no Rio Grande tecnologias. do Sul, ele faz para nós lá na consultoria um trabalho de calcular a produtividade potencial baseada em fertilidade, umidade, uma série de fatores que são variáveis que ele coloca no programa para determinar. Geralmente, as produtividades potenciais com eficiência agronômica alta passa de 110 sacas. Aí eu estou produzindo bem 80 sacas. E as 30 sacas? Tem 30 para você correr atrás.
Nós estamos falando de algumas aqui, né? Outras serão em outros podcasts. É, com certeza. Não, isso aí é um tema recorrente que nós dois fazemos parte do SESB, acho que há muitos anos, né? Acho que quase 15 anos a gente está junto Sim. lá e a gente conversa muito sobre isso, como a gente escalar, como a gente pegar as áreas que o produtor produz entre 100 e 130 sacas do desafio e escalar isso para a área comercial. A média da fazenda dos campeões do ano passado, dos últimos campeões, foi de 70 a 95 sacas por hectare. Então, sim, já é possível você ter essa Média escala. comercial, Felipe. Média comercial, isso área é a área plana. comercial. Enfim, assim, e aí as tecnologias já estão aqui, nós fazemos parte disso, como uma empresa de solução para a agricultura, a gente trabalha para ajudar o produtor a produzir mais. Então, nosso compromisso aqui é trazer essas soluções para que esse produtor consiga produzir mais e melhor, cada vez mais e melhor. E aí aqui a gente já discutiu bastante, já falamos sobre complexos de fungo de solo, já falamos sobre nematóides, que são problemáticas grandes aí. Tem uma última aqui, Felipão, que eu gostaria de passar para ti aqui, para a gente seguir, que é a questão das pragas, né? Que você comentasse um pouco como que essas soluções com Standard Prime mais Sestiva, mais Ilevo, ou talvez até mesmo o próprio poncho também possa ajudar o agricultor a fazer o manejo das pragas que também estão por aí dando dor de cabeça para o agricultor, reduzindo stand, causando uma série de danos ali no estabelecimento da lavoura. Por favor, você pode seguir aí. Vamos lá. E isso varia muito, depende da região, muitas vezes, né? Que a gente está falando se é cerrado, se é sul, se é norte, aonde que pressiona mais a questão de pragas, né? A gente sabe muitas vezes uma abertura de plantio lá no LEM, pouca umidade, a lagarta elasmo tá 1000 lá, né? Por exemplo, né? Eu vou para outras regiões, o coró é uma praga que tá incomodando. Eu vou para outras, o torrãozinho, o cascudinho. Então a gente está falando para um complexo aqui de pragas nas diversas regiões do Brasil. Essas receitas customizadas que a gente está trazendo, que a BASF está trazendo para o mercado, é para também sanar esses desafios, né? Então você tem o fipronil, né, com o Standard Top, você tem o complexo, né, com o elasmo, você tem coró, controles, além de outras pragas. Preciso reforçar para um complexo de lagarta, outro lançamento, Standard Prime com Unipax, né? Então reforça com uma diamida para solucionar complexo de lagartas. E aí vai de sul a norte, conforme for a pressão que tem que ser resolvida. Pego essa região de Cerrado, vou até o MS, a gente sabe hoje o torrãozinho está incomodando muito. Cascudinho em algumas regiões. Poncho. Poncho é uma clotinidina, é neonicotinoide, associado com o Standard Top votivo, Standard Prime com poncho, é uma ferramenta fantástica para controlar esse complexo de pragas. Somando aí os sugadores, né, também que vem. Num sistema de produção soja, algodão, por exemplo, um Standard Prime com poncho, eu estou reduzindo pressão no complexo de algodão ali na frente, no cultivo subsequente à soja, que vai ser o algodão. Então a gente está pensando em sistema produtivo, não apenas na cultura do momento, né? Mas trazer essas receitas para olhar o sistema como um todo. Então a gente tem também essa amplitude e essa eficácia de controle conforme for o sistema produtivo, conforme for a região, ou a época de semeadura, inclusive, né? Queria acrescentar Opa. o seguinte: na safra passada, aliás, o ano passado nós tivemos uma reunião com os principais entomologistas e consultores que têm estações de pesquisa, e nós fizemos uma enquete perguntando qual seria a praga que seria aquela praga do momento. Então nós temos as potenciais A emergente, e aquela aquela, que... né? Aquela ali. Sabe qual que foi a praga que apareceu para o grupo? Spodoptera frugipeda. Com hábito de rosca ou... Esse ano passado, devido ao atraso de chuva em alguns lugares, ela foi um dos maiores problemas. Spodoptera com hábito de rosca. Ah, sim. Compreendeu? Uhum. Outro problema que nós temos é a cigarrinha no milho. Se você não tiver um produto sistêmico bom no início, você vai ter que começar a fazer a aplicação na canetinha ali, na emergência. No V2, V1, você já tem que estar protegendo contra a cigarrinha. Mas aí vem também o barriga verde. Compreendeu? Se você não tiver um produto sistêmico ali, você vai perder planta. Lembra da conta de padaria que eu fiz? São 300 gramas a 350 gramas, dependendo da produtividade potencial esperada, por planta. Nossa. De prejuízo. Entendeu? Então, essa combinação, você falou das diamidas, né? No caso das lagartas, elas têm uma função muito boa. Nós falamos da clotianidina também. Então, quando você tem esse
esse complexo de inseticidas junto com o fipronil que está no sistema, você oferece uma proteção muito planta. O que que a gente quer com isso, gente? Nós vamos falar sobre isso, né? É estabelecer o arranjo de plantas, que é um fator que determina a produtividade. Excelente. Excelente, gente. Olha, papo bom aqui, a conversa flui rápido, hein? E aí eu queria contar um pouco agora aqui, mais ou menos, como é que nós chegamos com os agricultores nessa receita ou nessa solução de Standard Prime, né? Então isso não saiu da nossa cabeça, a gente fez uma série de entrevistas com os agricultores para mapear ali os principais problemas que eles estavam enfrentando e os agricultores começaram a falar para a gente que a semente é o insumo mais valioso e o solo é o bem mais precioso. Ele precisa perpetuar o solo, e esse solo é passado de geração a geração. A agricultura é um negócio familiar. A gente tem famílias aqui na agricultura que estão na terceira, quarta geração, e a gente conversa com até mesmo as gerações mais novas. Ele fala: olha, um dos meus objetivos aqui é perpetuar isso para as minhas próximas gerações. Então a gente trabalhou em cima de uma solução, que é o Standard Prime e as suas derivações de receita, que ajuda o agricultor a perpetuar esse legado na agricultura. E como que nós fizemos? Nós criamos junto essas soluções, a gente co-criou ou desenvolveu junto, porque a gente perguntou para eles através das entrevistas o que eles estavam precisando, e eles falaram: não, eu quero uma solução que ajuda a manejar todos esses problemas, principalmente com problemas de solo ali, porque o meu solo é meu insumo principal para produzir. Sem solo de qualidade, com física, química e biologia, eu não consigo produzir. Então foi daí que veio. Então assim, a gente está muito orgulhoso de saber que a gente está tendo êxito, a gente já teve muito resultado comercial, né, Felipe? A gente não comentou aqui, mas eu posso falar aqui, você me ajuda, em torno de 3 a 4 sacas a mais por hectare que a gente tem aí, média de todos os trabalhos que a gente faz no campo aí, com a solução principalmente só do Standard Prime. E quando você adiciona, por exemplo, o Ilevo na região do Cerrado ali, que a gente tem problemas gravíssimos com nematóide, a gente tem áreas com variações de produtividade entre 3 até 8, 9, 10 sacas a mais de incremento por hectare. A gente sabe que a agricultura é uma coisa, não é uma receita de bolo, a gente não está aqui prometendo para você, agricultor, que você vai produzir isso, mas o Sérgio falou um negócio que eu gostaria de pegar uma carona aqui. Seja curioso, teste, desafie a equipe da BASF. Nós temos uma equipe muito grande no campo aqui de representantes de vendas, o pessoal nosso que faz geração de demanda terceiro, que são os nossos consultores de negócio que estão aí no campo. Nós temos o desenvolvimento de mercado, nós temos os distribuidores autorizados BASF e as cooperativas que também são autorizadas BASF. Todo esse pessoal conhece muito, eles sabem essa linguagem que nós estamos falando aqui. E você que é produtor curioso, procure a nossa equipe, procure entender o que é o Standard Prime, o que é o Standard Prime mais Sestiva, o que é o Standard Prime mais Ilevo, que a gente vai com muito orgulho, a gente tem muito orgulho de trabalhar na agricultura. Nós somos botina suja, né? Nós gostamos de estar lá no campo também, né? E de entender ali o problema do agricultor. A gente tem um lema aqui na base que a gente não gosta de levar uma solução pronta para o agricultor, a gente gosta de entender o problema do agricultor, como o Sérgio comentou, aquelas variações que a gente tem no talhão, para daí a gente falar: olha, é a solução A, é a solução B, mas a gente quer que vocês contem conosco aqui, a nossa equipe, para a gente seguir avançando, né? Então, dando sequência aqui no nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sérgio, muito importante, já falamos sobre ela aqui, que é a importância do arranjo de plantas para o manejo de altas produtividades e como que o tratamento de sementes robusto pode contribuir nesse contexto. Que a gente sabe que é como se o estabelecimento da lavoura ali fosse o alicerce na hora que você vai construir uma casa. Lembrando que antigamente a gente falava de 25 plantas por metro, 30 plantas por metro. O Sérgio talvez pegou até mais plantas por metro aí, mas hoje a gente fala de 7, 8, 10 plantas por metro, 12 plantas por metro, e uma unidade, que a planta é uma unidade produtiva, é muito importante. Queria que você abordasse um pouco esse tema para a gente, Sérgio. A questão do arranjo de plantas, e no SESB a gente vê isso com clareza, o nosso saudoso Paulo Centelha, né? Eu conversava muito com ele, nós tentávamos compreender os fatores que determinam a produtividade.
E nesses fatores nós temos o arranjo de plantas, que está na mão do produtor, e a genética, né? Que aí depois nós podemos falar um pouco de como você escolher uma boa genética para cada ambiente de produção. E esse arranjo de planta é ele que vai determinar, associado à temperatura, à luminosidade, à disponibilidade de água, o potencial produtivo das lavouras, que segundo o nosso saudoso Paulo Centelha, agora a Bárbara Centelha, que, né, que trabalha com a gente no SESI, são de aproximadamente 200 a 230 sacas por hectare. Esse é o potencial. A água de cada ano, ela limita um pouco. Por exemplo, nessa safra passada, nós tivemos uma eficiência agrícola muito boa. E você pode observar que as produtividades, em geral, no Brasil, elas foram altas. Nós não tivemos um grande ganho de eficiência agronômica. Nós tivemos um grande ganho de eficiência climática. E isso pega, de acordo com a sua eficiência agronômica, e puxa isso para cima. Mas se a sua eficiência agronômica é baixa, você não tem esses benefícios. E se o ano for um ano agrícola com pouca água, for ruim, se o seu potencial, sua eficiência agronômica é boa, você perde menos. Mas se ela é ruim, você perde muito. Compreendeu? Uhum. Então, o que regula nisso? O desenvolvimento da planta. Então, nós falamos aqui, como que o TS robusto pode contribuir nesse contexto? Você vai garantir que cada semente que você colocou dê uma planta e contribua com os 300 gramas, com os 300 no caso do milho, né? Ou 30 gramas no caso da soja, com uma população aí de 10 plantas por metro, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com soja, nós não usávamos as plantadeiras, eram as semeadeiras, eram aquelas egãs, o pessoal mais velho tá me ouvindo aí, lembra das menegais, das eganas, a gente colocava lá 35, 40 sementes por Nossa. metro linear. Sabe? Por quê? Eram muitos problemas que tinha. E o problema das doenças de sola, nós não tínhamos muito naquele início. Isso veio um pouco depois. E hoje, nós estamos colocando aí, de acordo com a variedade, 8. Então, você pega uma variedade boa, dependendo do lugar, se tem mais umidade, mais fertilidade, você fala, não, eu vou colocar nessa aqui 8. Diminuiu a fertilidade, a umidade, não, eu posso chegar nessa aqui a 10, 11. Olha que um ajuste fino, ele é muito grande. Mas como é que eu vou saber se nasceu 8 ou 12 se eu não tiver uma proteção dessa semente? É aí que o tratamento de semente ajuda. E associado à eficiência agronômica, no caso aqui do Bacillus amiloliquefáceo, do Bacillus firmus, das estubirulinas e das carboxamidas, eles ajudam a aprofundar e aumentar o volume de raiz. E aí, Felipe, você falou uma coisa, nós estávamos conversando, quando essa raiz aprofunda ou aumenta e a população de nematóides é a mesma, nós temos um efeito inicialmente de diluição. A população é a mesma, pode ser mais ou menos, mas você tem mais raiz. Então tem o efeito de diluição, isso diminui o prejuízo. E o outro é quando aprofunda mais, busca mais água, mais nutriente, leva para a planta, e o nematóide, geralmente, ele limita até mais ou menos uns 15 centímetros. Então, se você aprofunda o sistema radicular, nós temos o fator de escape. Aquelas raízes vão escapar do efeito dos nematóides ali. Então, observe que o bom é garantir que cada planta entregue o seu potencial produtivo e garantir que essas plantas escapem ou tenham o fator de diluição em cima das pragas e doenças de solo. Olha, excelente. Eu tenho agora uma pergunta para o Felipe, que é como que essas novas receitas da BASF, o Standard Prime mais Estiva, mais Ilevo, eles contribuem para uma estratégia de manejo visando essa alta produtividade que o Sérgio tinha comentado anteriormente? Eu vejo de duas formas. Primeiro, trabalhando no sistema produtivo com essas receitas customizadas, é você também ajudar a reduzir pressão. Além de uma alta eficácia de controle residual, você também ajudar a trabalhar a pressão de patógenos, de pragas no sistema. Nematóides estão inclusos nisso. E segundo, e talvez o mais importante, é de fato não aceitar perder nenhuma planta. Foi falado aqui, né, Nilson? Cada planta Pá. é uma unidade produtiva. Cada vez a gente planta com menos sementes por metro e a gente tem que expressar o potencial de cada planta. Então, isso é uma premissa, não podemos perder. E segundo, que às vezes a gente não fala isso, e quem está lá na lavoura, o agricultor, ele está olhando para isso, é a facilidade de manejo. Como que eu consigo identificar e mensurar o quanto que eu ganho de facilidade de manejo tendo um estabelecimento uniforme? Isso ajuda desde uma aplicação de um herbicida, que eu tenho plantas uniformes, que vão sofrer menos com alguma injúria causada por isso, ajuda muito na eficácia e na tomada de decisão de entrada de um fungicida, que eu tenho plantas uniformes, e a gente falou muito aqui, né, da questão de plantabilidade, de evitar falhas e duplas, mas o quanto um bom tratamento de sementes, obviamente numa semente de alta qualidade,
eu reduzo a questão das plantas dominadas e dominantes, que nunca vai ter uma lavoura de alto potencial se eu tenho plantas dominantes, porque ali elas estão com os estresses e efeitos causados, né, muitas vezes por um mau controle inicial, por não ter um tratamento adequado. Então, essas duas vertentes aqui, para mim, são as principais que a gente pode contribuir com o agricultor nos diferentes sistemas produtivos. Tem Excelente. um fator aqui que nós, acho que ficou dito, mas vale a pena a gente detalhar um pouco mais, que é a questão da questão física que você tem sobre a semente, entendeu? Nós temos uma superfície homogênea. Quando você faz um tratamento que você não tem essa proteção, que vocês podem detalhar um pouco mais, mas então você tem um filme protetor em volta, ele diminui aquelas microfissuras que perdem nutriente e alimentam os patógenos de solo. Porque aquelas microfissuras, uma semente com 2 horas após a semeadura, ela dobra de volume por causa da água. A água faz uma pressão dentro da semente e perde o nutriente. E os micro-organismos patogênicos que estão fora são atraídos por isso aí. Então, essa proteção, ela evita essa perda de nutrientes, e a proteção biológica que tem junto também ajuda muito, a química, né, que nós temos junto, e aquilo ali dá fluidez na semente dentro do sistema. Dá velocidade para cair a semente na hora certa, no ponto certo, evitando o que você falou de falhas e duplas, né? Olha, que legal, né? E aí, aqui dando sequência aqui na nossa conversa, eu gostaria de perguntar para o Sérgio o que ele tem a trazer a experiência para a gente nos manejos campeões do SESB que atingiram aquelas altíssimas produtividades. Você pode fazer um contexto mais relacionado aí ao tratamento de sementes, que é um pouco mais o foco da nossa conversa aqui. Ontem eu estava conversando com o João Vitor, que é um dos coordenadores técnicos lá do SESB. Nós estávamos fazendo uma análise no banco de dados, tentando compreender essa questão do tratamento de semente, biológico e químico. E nós observamos que os recordistas do SESB, e eles repassam isso para a área comercial, eles tomam um cuidado muito grande com a semente. Então, o fator que é mais importante para eles é a questão do tratamento de semente. Por exemplo, nós vamos fazer um plantio no pó. Tem determinadas regiões que o produtor conhece muito o comportamento das chuvas, e ele faz até com segurança. É uma ciência do bico da botina, sertanejo, né, como a gente diz lá no Goiás, ou campeira, como diz no Sul, mas ele tem uma assertividade muito grande em relação a isso. Mas não vale a pena correr risco, porque uma semente colocada no pó, ela destrói os micro-organismos, sabe? E ela causa inicialmente uma perda de água para o sistema. E esse estresse na semente faz ela perder vigor. Perdeu o vigor, o estabelecimento inicial já vai ficar complicado. E ela pode perder germinação também, dependendo da profundidade. Quando nasce, para sair, ela já perde mais o vigor. Então, os recordistas tomam muito cuidado no arranjo de plantas. E olha, é um ajuste fino. Você sair aí de 8 para 9 plantas, sabe? É um ajuste fino. Isso aí, pessoal, se você errar, em cada linha, você perde 2. Ou melhor, cada metro quadrado, né, você perde uma numa linha ou na outra. Então, por exemplo, 30 gramas numa linha e 30 gramas na outra são 60 gramas. 1 metro quadrado, É numa bastante. produtividade de 100 sacas por hectare, são 600 gramas. Isso representa 10%. Você sai de 100 para 94 sacas. Então, olha o tanto que é importante. Então, o produtor do SESI, ele não pensa em agregar. Qual que é a preocupação dele? Eu planto para 150 e eu quero colher 150. Então eu tenho que tratar dos fatores que reduzem produtividade. E eles começam no tratamento de semente. Olha aí que legal, né? Ali já é uma agricultura de alto padrão, ali o Felipe já fez esse comentário aqui, que é ajuste fino. Detalhe aí, para sair de área comercial de 80 para 85, para 90, para mais de 90, que a gente já sabe que tem produtores produzindo, né? Realmente espetacular. E aí, Felipe, para dar sequência aqui, eu gostaria que você falasse um pouco como que essa ferramenta do Standard Prime pode ajudar os agricultores nesse manejo de alta produtividade, aí já nesse padrão mais SESB, vamos falar assim, de qualidade, já de produtores de altíssima produtividade. E aí, quando a gente olha o fator SESB, né, o que o manejo campeão faz, ou os manejos campeões,
normalmente tem biológico na jogada. Tem biológico no tratamento de sementes também. E aí eu vou para a resposta, Nilson. Essa sinergia químico e biológico, e por isso nasceu o Standard Prime, não foi por acaso que nasceu o Standard Prime, é a criação de valor de uma entrega superior com essa receita, ela tem um diferencial. É incrível. Nós trabalhamos numa empresa química, né? Nós estamos com um portfólio com biológico, porque a entrega ela é evidente. Acho que o agricultor que entende, que domina o uso dos biológicos, que vê no campo, porque é muito fácil ver isso quando tem os princípios trabalhados, o que eu quero dizer, assim, veio para ficar. A sinergia do químico biológico, e ela começou, né? Acho que começou muito no TS, e isso já está se expandindo para outras indicações, biofungicidas, bioinseticidas, etc. Já é uma realidade, mas o tratamento de sementes, para mim, ele é o ícone de começar essa nova era de manejo da sinergia químico-biológico. Para quê? Buscar esses novos patamares de produtividade que nós já estamos buscando, né? Que são acima de 100 Excelente. sacos. Essa sincronia que o Felipe está se referindo, ela é comum a gente ver no SESB. Esse ano eu estava analisando os cases lá, né? A gente tem eu digo que é um privilégio, né? Às vezes a gente fica curioso para saber o que está acontecendo, e até muitos colegas do SESB nem ficam sabendo. Por exemplo, eu sei do Nordeste, do campeão Nordeste, porque eu vou apresentar o case de lá, mas eu não sei dos outros, entendeu? Mas dos anos anteriores eu fico estudando, né, aqueles cases ali, compreendendo por que ele fez essas escolhas. E a gente observa que os campeões, eles não plantam para poder chegar no recorde. Eles plantam para aprender como produzir muito e ir para a lavoura. E aí eles chegam no recorde. E depois eles repassam isso para a agricultura. Eu daria aqui muitos exemplos de produtores que fazem isso. E aí o biológico, Nils Felipe, e você que está nos ouvindo aí, ele tem um efeito que a gente chama, que é esse efeito do sinergismo dele com a planta. Isso é uma coisa que existe há milhões de anos, dependendo da espécie. Você fala, a soja não é uma espécie exótica, né? Mas foram selecionados ao longo desse tempo os biológicos que têm sinergismo, sabe? Então eles tiram o exudado da planta, porque é uma simbiose, né? Uma relação de troca benéfica para os dois. Ele pega os exudados, os açúcares da planta, e ele oferece proteção de várias formas. Muitos bacilos trabalham de forma indireta. Nós temos micorrizas hoje que elas buscam fósforo longe e traz para a raiz aqui. Aí a raiz paga para ela um pouquinho de açúcar, né? Mas se tem fósforo no solo, ela não vai ter relação com a micorriza ou com outros solubilizadores, né? Mas esses que criam os biofilmes, essa sinergia é grande. E aí nós temos essa proteção e essa colaboração muito grande que ajuda. E aí tem um fator importante. Biológico, pessoal, tem que ter formulação. Não é qualquer biológico. Se ele não tiver uma formulação boa, ele não vai ter uma compatibilidade com os produtos. E quando nós conversamos aqui sobre o Standard Prime, que nós temos aqui o Bacillus firmus, né? Ou se tiver o Bacillus amyloliqueface, ou um azospirilo, ou qualquer uma dessas biológicas, se ele não tiver sinergismo com os químicos que vão junto, um atrapalha o outro. Compreendeu? Então é importante esse sinergismo. E a outra coisa, nós não estamos colocando um mix de biológicos que cada um vai cuidar do problema que aparecer. Nós já sabemos qual que é o problema e qual que é o biológico específico para aquele problema. Aí eu acho que eu até vou pedir para o Felipe reforçar um pouco, então, essas características do Votivo Prime que está presente dentro da nossa solução de Standard Prime, o tempo de prateleira, a compatibilidade, inovação em formulação. Por favor, fique à vontade para você reforçar esses pontos que o Dr. Sérgio trouxe aqui. Bom, muito bom. Então a gente falou muito aqui de tratamento de sementes, né? Quando a gente vem com a receita com o Standard Prime, e falando agora do Votivo Prime que compõe a receita, primeiro, posicionamento de uso. Tratamento industrial, tratamento de sementes on-farm, feito na fazenda, e suco de plantio, que nós conseguimos registro ano passado. Então um novo posicionamento é uso em suco. Isso facilita inclusive o uso nas outras culturas, como milho e própria soja, arroz, trigo, enfim, o que for, tá? 3 modalidades de uso. Questão de formulação que o senhor falou, doutor Abud, muito importante. Primeiro, é uma formulação muito estável. O produto tem um shelf life, né, de 2 anos. A gente posiciona tranquilamente na soja 150 dias do tratamento de sementes ao plantio. E o pessoal, mas como assim? Um biológico 150 dias associado ao Standard Top, que tem fungicida, e vai matar? Não vai matar.
150 dias, 180, não fala mais porque a soja não aguenta, porque a semente de soja não aguenta mais do que isso até o plantio. Então é muito estável, muito tranquilo. Milho, né, Nilson? 2 anos. A 2 indústria anos. de milho trabalha com 2 anos, muitas vezes. Isso é Cultivo Prime com formulação, né? poncho na receita. Isso é tecnologia. Formulação muito segura, muito tranquila, e por isso a gente está aqui muito, muito empoderado e tranquilo para tá aí a receita Standard Prime, né? Por essas inovações, inclusive enquanto a posicionamento de uso, formulação e estabilidade. E dentro dos posicionamentos, uma receita muito tranquila, como a gente falou, posso associar um nematicida químico com ilevo? Bora. Reforçar com um inseticida poncho? Tá no posicionamento. Então a gente tem essa customização e essa segurança de formulação de receita, seja lá no on-farm, no TSI, modalidade de uso no sulco, para fazer a entrega que a gente preconiza. Olha, muito bom o papo aqui. E aí, indo aqui já quase para o final, uma última pergunta para o Sérgio aqui em relação às vantagens do agricultor comprar uma semente com tratamento de semente industrial versus ele fazer um tratamento na fazenda. Gostaria que você explorasse um pouco aqui, depois eu vou pedir um complemento do Felipe aqui para falar um pouquinho do nosso selo de qualidade ali, que é o selo Seed Solution, que vai também ajudar a chancelar essas vantagens e desvantagens, por favor. Nós temos um cálculo que a gente não faz que está ligado à nossa eficiência operacional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós pegarmos aí uma lavoura, em média, ela está custando aí em torno de 45 a 55 sacas o custo de 1 hectare. Se a gente colocar o arrendamento, aí a gente vai para uma conta que fica até difícil da gente conversar. Mas vamos trabalhar em cima de 55 sacas. E o custo, né? Aí, uma produtividade de 70 sacas é uma produtividade boa. Se você tem uma soja mais precoce, você está trabalhando em torno de 60 sacas, para você ter uma safra de algodão ou de arroz na sequência, o que você deixou de produzir, por exemplo, na soja, em função desse encurtamento do ciclo, você vai compensar no sistema que você vai colher no milho. Então, uma lavoura de milho que começa bem, protegida, recebendo o benefício do tratamento de semente que foi feito na soja, ela vai ganhar com isso. E no sistema você vai ganhar bastante. Mas em tudo isso, nós temos um cálculo que a gente não faz, que é o nosso custo operacional. Primeiro, a lavoura, depois de um bom planejamento, de uma boa aquisição dos insumos que nós temos, ela cai dentro da fazenda e ela entra nos processos operacionais para você estabelecer um plantio. O que tem isso? Armazenamento da semente, preparo de um ambiente com pessoas para poder tratar essa semente, volume de cauda. Caudas acima de 800 ml causam um dano muito grande em cima da semente. Então entra um fator na formulação do Standard Prime, que é a concentração que nós temos de cada uma dessas tecnologias. Então você tem uma alta concentração e uma capacidade de tratamento de semente com baixo volume de cauda, oferecendo uma proteção muito boa. Além de todas as outras tecnologias que vêm junto para dar um recobrimento nessa semente, né? O pós-secante que vai dar essa qualidade física. Bom, quando a gente faz esse tratamento na semente, então nós vamos ter que ter um custo operacional para isso. A plantadeira foi para o campo. A semente vai chegar lá. Se essa plantadeira se deslocar para um talhão e ficar esperando a semente chegar, nós vamos ter perda de dinheiro. Nós temos um dado, eu acompanho as telemetrias das principais máquinas no Brasil inteiro. Eu faço um estudo e a gente está colocando uma inteligência agronômica em cima disso para a gente poder compreender melhor como aumentar a eficiência operacional. Para cada 3 plantadeiras que você tem no campo, uma está rodando. 2 estão abastecendo, deslocando, parada, fazendo manutenção e uma série de outros fatores. Essa telemetria ela é real. Se você me disser qual que é a sua fazenda e a máquina que você tem, se tiver telemetria, eu te dou essa informação. Muita gente não quer ouvir. Então, para cada 3, quanto custa uma plantadeira boa hoje? Quanto custa um bom pulverizador? Quanto custa uma colhedora? Nós temos na colhedora mapas de colheita, o pessoal não usa. Como é que ele vai saber que ele tem problema? Onde que ele está colhendo mais, onde ele está colhendo menos? Então, esse custo operacional de ficar com uma plantadeira parada, ele é muito alto
E o produtor não põe isso na ponta do lápis. Ontem eu estava conversando com os membros do SESB, que também são produtores. Quando eu comecei a falar isso para eles ali, eles falaram, ué, mas eu tenho esse problema na minha lavoura e nunca parei para pensar. Então, uma plantadeira, 2 plantadeiras paradas, o custo de investimento que você tem, o prejuízo, mais o juro que tem em cima, ele é muito grande. A gente não escuta ninguém falar desse custo. Então, uma semente com TSI, ela já vem pronta. E com uma fluidez, uma condição mecânica para fluir dentro da máquina muito melhor. Então, o processo de preparo, mais a perda de tempo, mais esse custo, você não vai ter. Ela pode estar parada por outras razões, mas não E será por conta do preparo da semente. olha, excelente. E ainda tem um tema, Sérgio, que você me permitir, que acho que vale a pena citar, que é a questão da segurança da operação. Pensa assim, num sistema de tratamento de semente industrial, você tem uma máquina industrial, tem um operador treinado, nós aqui treinamos os operadores no nosso Centro de Tecnologia de Tratamento de Sementes aqui em Santo Antônio de Poça, em São Paulo, então essas pessoas são treinadas, usa EPI, e lá na operação da fazenda a gente sabe que é bem criterioso, mas é mais difícil do agricultor controlar. Então esse tema também eu acho que vale muito a pena a gente levar em consideração. Até hoje, Nilson, nós temos pessoas tratando semente com betoneira. Então, gente, e aí, pegando um gancho nesse tema aqui, Felipe, para a gente fechar essa questão do tratamento de sementes industrial, eu gostaria que você falasse quais são, o que é o selo Seed Solution, que a gente tem aqui na BASF, e qual que é o benefício desse selo para o agricultor que compra essa semente certificada com o selo Seed Solution by BASF. Boa. O programa é um programa de qualidade, o selo Seed Solutions by BASF é um programa de qualidade da BASF, onde a BASF vai nos sementeiros que fazem o TSI da BASF, coleta amostras de sementes tratadas, a BASF traz para o seu laboratório e faz os seguintes testes de qualidade. O primeiro é um nomezinho meio diferente, o teste de HPLC. O que é isso? A gente identifica o teor de ativo naquela semente amostrada, ou seja, eu estou com o Standard Prime, a gente vai lá e amostra a quantidade de fipronil que tem no Standard Top. Bateu? Posicionamento BASF, 2 ml de Standard Top por quilo. Bateu, esse é um teste de qualidade, um dos testes. Outro teste que a gente faz nos laboratórios, emissão de poeira. O que quer dizer isso? Isso é a dependência do uso de um bom polímero. Por que é importante ter um bom polímero? Quanto melhor a qualidade do polímero, mais tempo aquele ingrediente ativo dos produtos que estão no tratamento de semente ficam junto à semente, não vão para o ambiente e ficam ali. Isso vai entregar o quê? Controle residual. Tá? Então, proteção para o ambiente, porque o polímero retém um ativo junto à semente e entrega a técnica também de proteção. Então, falei, teor de ativo, teste, emissão de poeira e muito falamos aqui no nosso podcast, plantabilidade. Então, é feito o teste também de plantabilidade, mais uma vez atrelado à qualidade do tratamento industrial de um bom polímero. E fluidez. Esse é um outro teste que nós fizemos, que é a fluidez. Então, a gente está falando, o que muito se abordou aqui, esses critérios de qualidade são analisados no programa do selo Seed Solutions da BASF. Então, também para quê? Para trazer o valor à semente que o multiplicador sementeiro trata com os produtos e soluções da BASF e comunicar ao agricultor de que sim, essa semente foi amostrada, tem a qualidade preconizada. E eu tenho certeza que muitos dos produtores e agricultores que estão nos assistindo aqui já viram no bag, nas embalagens, aquele selo verde escrito Seed Solutions BASF, né? Seed Solutions by BASF nas sacarias, porque nós temos aí muitos parceiros hoje, milhares e milhares e milhares de bags e embalagens de sementes com esse selo de qualidade. Ô Nilson, um ponto que a gente não pode deixar de falar. Tem um selo lá na sacaria da base, que é o IPC, Da Credence, você fala, da né? Credence. Legal, Ali legal. naquele selo é o índice de precisão Credence. Nós falamos aqui de ambiente, de produção, nós falamos aqui de zonas homogêneas de manejo. Eu posso usar uma taxa variável? Posso. Esse IPC, ele dá toda a rastreabilidade da semente e ele também facilita na tomada de decisão dentro da agricultura de precisão. Produtor, se você não usa essas tecnologias que nós estamos falando, você precisa usar. Porque essa é uma maneira da gente aumentar a produtividade por metro quadrado. E isso é que te dá lucro. Plantar muito é bom, mas ganhar mais por metro quadrado é melhor. Então, todas essas tecnologias, essas características, elas vêm para agregar lucratividade à sua lavoura. E quando a gente usa esse IPC com a rastreabilidade que você tem, e eu tenho certeza que outra semente tem também os seus índices, você vai saber exatamente o quanto que você tem que usar de semente com segurança para cada ambiente que você tem. Olha, Sérgio, muito bem lembrado, gente. Olha, quase indo para o final aqui, né?
prosa boa passa rápido. Foi realmente uma aula aqui que o Dr. Sérgio e o Felipe deram aqui para vocês. Fiquem atentos aí que eu acho que vem muita coisa boa por aí. E o Sérgio lembrou bem, a gente tem 2 marcas de semente de soja, que eu acho que é legal a gente reforçar. Uma delas é a Credência, é uma marca própria da BASF, então essa marca ela é um modelo para a gente, inclusive ela tem aqui o índice de precisão Credência, que ajuda o produtor a tomar a decisão, estabelecer ali a plantabilidade da lavoura e toda essa questão da qualidade, vigor, germinação, tratamento de semente industrial. Também tem o selo Seed Solution by BASF, é das que tem o selo também. E a gente tem a nossa marca de licenciamento, que é a Soitec, que a gente trabalha em parceria com os multiplicadores, que também são os parceiros do tratamento de sementes industrial aqui das nossas receitas com Standard Prime mais Sestiva, mais Ilevo. Então, fique atento, se você quer saber mais sobre sementes de soja, procure a equipe da Credência ou a equipe da Soitec no campo, que é semente de qualidade. Obrigado por lembrar. E para ir finalizando aqui, Felipe, o último ponto, eu gostaria só que você reforçasse já bem rapidamente aqui, fechasse aqui rapidamente as 3 receitas e como que o produtor pode acessar essas receitas e as informações que a gente deixou aqui também, como é que ele pode se aprofundar para a gente ir quase que finalizando aqui. Então, as 3 receitas lançamento da BASF, o Standard Prime é a associação do Standard Top com o Votivo Prime. Standard Prime com o Sestiva, reforço para doenças, onde há necessidade de reforçar, então o Sestiva chega também com essa nova receita. E a terceira receita lançamento, Standard Prime com Ilevo, para uso nas áreas de alta pressão de nematóides. Essas receitas estão seja no tratamento industrial, seja no tratamento on-farm, então acessando canais, cooperativas, multiplicadores de sementes, elas estão disponíveis no mercado. E dúvidas, né, quanto a qualquer questão técnica, os nossos colegas representantes técnicos de venda, os nossos colegas de desenvolvimento de mercado, os nossos parceiros comerciais, todos conhecem muito bem e podem ajudar o agricultor, o consultor, a vendo qualquer dúvida, enfim. E a gente sempre trabalha muitas ações de geração de demanda no campo, né? Que é como a gente gosta de estar mostrando esses benefícios na lavoura, em loco mesmo, do valor de cada uma dessas novas receitas que a BASF traz para o mercado. Excelente, obrigado, Felipe. Passo para o Sérgio, então, para as considerações finais do... Então, eu queria dizer para o nosso colega do agro que está aí nos ouvindo, não perca a chance de testar. A curiosidade é que leva ao sucesso. A pergunta é que movimenta o mundo. Se a gente parar de fazer pergunta, nós vamos parar de achar resposta. Aparece problema, mas aí vem. Eu não vou falar do meu problema, eu vou falar da solução. Então, teste, seja curioso, dê a chance de você conhecer essas novas tecnologias. Essas são tecnologias que vieram para ajudar o produtor. Elas nasceram lá na fazenda, lá dentro da área do produtor, foram prospectadas lá, vieram para os campos de pesquisa, foram trabalhadas, retornaram como uma solução tecnológica para resolver o problema do produtor. O que a gente quer com isso? Fazer com que o produtor produza mais e que ganhe mais dinheiro em cada hectare. E como o nosso saudoso Dirceu Gacem dizia, né, produtividade é igual à quantidade de tecnologia que você usa por metro quadrado. Então, seja curioso, teste essas curiosidades e me ajude a aposentar. E aí vem uma brincadeira aqui, eu sempre digo que eu queria me aposentar quando a média de produtividade brasileira chegasse a 70 sacas. Eu diminuí o meu tempo de contribuição com a Embrapa, ainda continuo em vários projetos dentro da Embrapa, mas eu estou dedicando um outro tempo para tentar ajudar o produtor. Um deles é lá no SESB, né? Nós estamos lá junto com os nossos colegas ajudando, e o outro tempo eu tenho rodado fazendas, aprendendo muito e tentando levar um pouco dessa informação. Esse ano nós já vamos para quase 60 sacas de média. Olha Tá aí. faltando só 10. Eu comecei e estava com 20. Olha aí. Eram 1.200 quilos por hectare. Hoje nós já estamos falando aí, né? Estou falando de média nacional. Média de fazenda, algumas já passaram, né? Então, pessoal, seja curioso. Teste, dê a chance de conhecer essas tecnologias. Essas tecnologias vieram para te ajudar. Quando o produtor vai bem, todo mundo vai bem. Então, teste, vocês indo bem, nós também iremos bem. Maravilha, gente. Olha, a conversa boa passa realmente muito rápido. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Felipe. Realmente foi uma aula aqui, aprendi bastante. Então, em nome da BASF aqui, eu queria
agradecer a presença de vocês e falar que se você quer produzir mais e melhor, procure a equipe da BASF que a gente vai te ajudar no início de tudo, que é no plantio ali, a gente vai te ajudar a escolher a melhor solução para tratamento de sementes. Nós já falamos hoje aqui sobre o Standard Prime, sobre o Standard Prime com Sestiva, sobre o Standard Prime com Ilevo, muito focado na cultura da soja, mas nós temos receitas para todas as culturas, para algodão, para arroz, para milho, que nós temos a liderança também no tratamento de sementes. Então, assim, a gente está muito preparado para ajudar você nesse primeiro pontapé inicial e também com todo o manejo da lavoura, começando desde as sementes de soja, da Credence, da Soitec, serviços digitais através do Charville, o tratamento de sementes, que nós conversamos bastante hoje aqui, e o manejo foliar, que a gente está muito forte também. Inclusive, acabamos de lançar o Escudo Verde. Quem não sabe o que é o Escudo Verde, fique atento aí, que é uma estratégia de manejo que vai te ajudar a produzir mais e melhor. Muito obrigado. BASF. We create chemistry.